Queridos, a graça e a paz, nesses tempos de exílio forçado, no recinto sagrado dos nossos lares, nós gostaríamos de continuar compartilhando e ministrando a palavra do Senhor, especialmente às minhas ovelhas, aos meus queridos irmãos, que por força da situação nós não podemos estar juntos novamente. E agora nós queremos compartilhar um texto que fala também dessa realidade do exílio do cativeiro da Babilônia. E eu creio que as lições que nós podemos tirar desse texto será de grande edificação para as nossas vidas. Então vamos fazer a leitura do texto de Lamentações, capítulo 3. Nós vamos colocar aqui na tela a partir do verso 21, mas vamos ler a partir do verso 29, para a gente compreender um pouquinho da situação existencial a qual esse profeta e aquele povo de Judá estava passando, e as lições que nós podemos também tirar para as nossas vidas. Lamentações, capítulo 3, eu vou ler a partir do verso 19 até o verso 39. Diz assim a palavra do nosso Deus: Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos vivos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens, pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem no seu pleito, não o veria o Senhor? Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não o mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Pois que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Queridos, o nosso assunto é um assunto que eu creio que em alguma medida tenha a ver com o tempo que nós estamos vivendo hoje. Assim como aqueles irmãos que estavam passando por um momento delicado, quando cercado por grandes potências, seja do Egito, que estava já dominando Judá naquela época, mesmo que tenha permitido que um rei do próprio Israel, da família real de Israel, estivesse ali dominando naquela época, o rei Jeoaquim. Então, quando se dá o cativeiro babilônico, o reino de Judá já estava sob o domínio, de alguma forma, do grande império do Egito, o grande faraó chamado Neco. E a palavra do nosso Deus nos mostra que aquele tempo foi um tempo de grande calamidade. O livro que nós lemos, não é por acaso que ele se chama Lamentações. Lá estava aquele homem observando tudo, muitos dizem, quase certo, que foi o profeta Jeremias que escreveu este livro, que havia já passado um tempo antes, cerca de 15 anos antes, quando ele começou o seu ministério em 626 a.C. No ano 609, o rei de Israel foi levado cativo pelo faraó Neco. Então era um momento muito delicado, um momento de temores, um momento de angústias. E agora vem esse outro império, que é o Império Babilônico, que já havia dado algumas incursivas sobre aquele reino de Judá, que já havia cercado Jerusalém já por alguns anos, que levou em alguns momentos, pelo menos em 3 momentos, o povo cativo de Judá para a Babilônia e destruiu, por fim, a cidade de Jerusalém, o templo, os muros. Somente o povo mais simples e mais pobre que ficou lá na região da Judéia, em Israel,
as pessoas mais importantes, os nobres, as riquezas, os utensílios do templo, foram todos levados para a Babilônia, e de lá mesmo da Babilônia ainda ficou um dos reis de Israel como que na esperança de que ele pudesse, por estar ainda vivo, voltar e restabelecer o reino de Judá. E assim, queridos, nesse tempo de angústia, nesse tempo de opressão, tempo de dor, tempo de fome, aquilo foi tomando conta do coração do povo de Deus, assim como desse homem que foi chamado por Deus, que a própria palavra diz que ele foi chamado desde o ventre da mãe, quando escreve o seu livro de Jeremias. Ele sabia que tinha essa vocação, conhecia Deus, mas naquele momento específico da sua vida, a palavra aqui nos mostra que ele estava totalmente sem esperança nenhuma. Como nós vimos, ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quantas vezes nós também temos momentos como esse? Às vezes nós começamos o dia bem, no meio-dia as coisas começam a acontecer de forma desfavoráveis a nós, e nós vamos dormir com pensamentos, com tristezas, com decepções, sem esperança, sem expectativa, questionando as pessoas, questionando Deus, questionando tudo. Eu sei que no mundo que nós estamos vivendo hoje, nesse dia de hoje, muitas pessoas estão nessa mesma situação. Pessoas que estão angustiadas com aquilo que vai acontecer no futuro, com relação aos seus empregos, com relação às suas condições financeiras, o que é que vai acontecer. Eu creio que tudo isso vai gerando um pouco de angústia. Em muitos lugares do mundo, familiares e centenas de pessoas têm morrido todos os dias em decorrência do vírus e a doença Covid-19. E assim há uma insegurança, uma angústia, uma falta de paz, um desespero em muitas pessoas. E Jeremias, ele nos ensina, a Bíblia aqui nos fala que ele quis trazer à memória o que pode nos dar esperança. Quantas vezes nós perdemos esse foco naquele que é o Deus Todo-Poderoso, que está reinando no seu trono eterno, no seu trono que é de eternidade em eternidade, e que realmente está cuidando do seu povo, como nós vamos ver na meditação desse texto, realidades maravilhosas daquele Deus que fez uma aliança com os seus, que está cuidando, e que mesmo que o Senhor esteja estabelecendo aqui especificamente para ajudar um juízo, e o tempo nosso hoje não é diferente, porque a palavra do Senhor nos mostra que o salário do pecado é a morte, mas louvado seja Deus que aquele verso não fica por aqui, Romanos 6, 23, a palavra do Senhor nos diz que Deus nos deu a esperança por causa de Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o presente gratuito do Senhor é a vida eterna em Cristo Jesus. Então Deus é aquele que estabelece juízo por causa do pecado, da desobediência, seja daqueles que não conhecem, daqueles que não reconhecem como Senhor e Salvador das suas vidas, mas também a palavra do Senhor nos mostra que Deus também ele julga o seu povo, ele castiga o seu povo. Tudo isso em decorrência do pecado. Mas quando nós vamos ver livros proféticos, existe aqui uma realidade que é dupla. Ao mesmo tempo que Deus chama o seu povo para voltar, para se reconciliar com Ele, a Bíblia nos mostra também, e nesse contexto de falar de juízo, Deus diz o que é que vai acontecer, que vai punir se eles não se arrependerem. E assim, nesse sentido, Deus aponta também para a sua graça, para a sua misericórdia sobre aqueles que se arrependem, que entregam as suas vidas novamente a Deus, que reconsagram todo o seu ser ao Senhor, que coloca Deus como aquele que é o principal, como aquele que é realmente o mais importante, o primeiro lugar nas nossas vidas, Ele e o seu reino, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, o que é que nós aprendemos, queridos, nesse texto que nós lemos no dia de hoje? Nós vemos que nós devemos ter pelo menos 6 razões para ter esperança. Em primeiro lugar, aqui a palavra do Senhor nos fala o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A palavra misericórdia aqui, queridos, no original, na língua hebraica, que é hesed, ela é carregada de sentido doutrinário, de sentido teológico.
aponta para aquela misericórdia de Deus que Deus fez com o seu povo. Aquela misericórdia salvadora, aquela misericórdia da aliança, do pacto que Deus havia feito com Abraão e que se estendia sobre Israel. E nós hoje se estende sobre a sua igreja através do sangue de Jesus, que é o sangue da nova aliança. Então, mesmo que aquele povo tenha quebrado a aliança através da sua desobediência, a palavra do Senhor aqui nos mostra, nos aponta que as misericórdias do Senhor era ainda a causa daqueles que estavam vivos de não serem consumidos pelo Senhor. E aqui o texto aponta pelo menos duas características da misericórdia de Deus. Aqui nos diz, elas não têm fim. As misericórdias de Deus, elas são eternas. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. E ainda mais, o texto diz que elas renova a cada manhã. Deus, ele renova do seu amor, da sua bondade a cada dia. Uma outra razão que nós temos para não perdermos a esperança e depositarmos assim toda a nossa confiança no Senhor é que ele é fiel. Aqui no verso 23, na letra B, ele nos mostra isso. Grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Aqui, queridos, essa fidelidade aponta para um fato muito apropriado quando nos diz para nós dependermos totalmente do Senhor. Jeremias, ele entendia isso, que Deus era aquele que era fiel. E nós devemos confiar e depositar a nossa fé em nosso Deus. Lá em 2 Timóteo 2, verso 13, diz: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, em primeiro lugar, Deus é misericordioso. Em segundo lugar, Deus é fiel. Em terceiro lugar, a palavra que nos fala que Deus é a nossa porção. Essa era uma linguagem muito conhecida do povo de Israel, porque quando foi dividido a terra, a tribo de Levi, ela não herdou terra. E normalmente muitos dos salmos falam dessa realidade. A minha porção é o Senhor, a minha herança é o Senhor. Aquilo que eu tenho de mais precioso é o próprio Deus. Quantas pessoas estão em crise de identidade nesse momento? Preocupados com o que vai perder. Às vezes alguns perderam fortunas, algumas pessoas perderam bilhões, outros que não tinham quase nada vai perder muito daquilo que tem pouco. Mas o que é mais importante nós estarmos atentos é que a nossa porção é Deus. Tudo aqui, queridos, que nós temos nessa terra vai passar. E aquilo que nós venhamos a perder no contexto deste mundo, em termos materiais, principalmente financeiros, nós precisamos também compreender que Deus é poderoso para restaurar, para nos dar ainda infinitamente mais. Nós vemos um exemplo muito importante na Bíblia do próprio Jó. Era o homem mais rico do Oriente. E a Bíblia fala que ele perdeu tudo no momento de provação da sua fé. Mas quando nós vamos ver o final do livro, a Bíblia fala que Deus restituiu e deu ainda mais a ele do que ele tinha. Então é muito importante nós estarmos pensando nisso. A nossa porção é o Senhor. Salmo 16, verso 5 diz: o Senhor é a porção da minha herança, tu és o arrimo da minha sorte. Então nós podemos ter essa confiança, queridos, que nas crises, nas dificuldades, nos apertos, Deus é a nossa porção. Deus é aquele que nós temos mais valioso e Deus é aquele que está cuidando de nós. Então, em terceiro lugar, o texto aqui nos fala que devemos ter esperança em Deus, devemos trazer à memória essa esperança maravilhosa, porque Deus é a nossa porção. Em quarto, o texto aqui nos fala que Deus é bom. Vejamos o que diz o texto aqui nos versos 25 e 26. Bom é o Senhor para aqueles que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Quando nós depositamos a nossa confiança em Deus e esperamos no socorro dele, mesmo que pareça demorado, nós precisamos ter a plena convicção que ele jamais vai nos abandonar. Assim como Deus tinha uma aliança com o seu povo e ele iria cumprir, ele também tem uma aliança
conosco no sangue de Jesus. E assim como Pedro disse, citando o Salmo 34, verso 8, ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado aquele que nele se refugia. Quinto lugar, Deus é um Deus compassivo. Versos 31 e 32. Aqui diz, o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Então nós precisamos compreender isso, que Deus é aquele que é compassivo. Significa que Deus ele nos ama profundamente. Ele tem misericórdia, ele tem compaixão por nós, que somos o seu povo, e também tem compaixão pelo mundo perdido, por aquelas pessoas que estão longe dele, que estão o rejeitando, muitas vezes de todo o coração, que estão até desafiando a ele, como a gente viu recentemente, né, no carnaval do nosso país, as pessoas blasfemando, brincando, zombando de Jesus. É a essas mesmas pessoas. A Bíblia nos fala que se ele quiser, ele pode exercer a sua compaixão e fazer essa pessoa se arrepender de todo o coração e agora ter um novo amor, uma paixão verdadeira por ele mesmo. Há várias ideias ligadas a esse amor que Deus tem pelo seu povo. E a que mais se encaixa bem aqui é a misericórdia e a graça de Deus, que são ininterruptas, de sorte que Deus preserva de juízo ao seu povo. Naquela situação ali de servidão, porque quando a gente vai ler o primeiro verso desse livro de Lamentação, a gente vê essa realidade. Como já é solitária a cidade, outrora populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou rejeitada a trabalhos forçados. Então, mesmo que aquele povo de Deus, do Antigo Testamento, estivesse numa situação de servidão, numa situação de fome, numa situação de angústia, de perdas das mais variadas possíveis, aqui nós vemos, amados, que Jeremias está encorajando o seu povo a pensar na graça e na misericórdia dele, de Deus, pelas quais eles foram escolhidos. Deus é aquele que é o Deus Emanuel, é aquele que é o Deus conosco. E por fim, nós vemos aqui algo que também deve encher o nosso coração de esperança, é que Deus é soberano. Não existe essas coisas de que alguns falam que Deus não tem controle, de que Deus ele não sabe o que está acontecendo, que aconteceu sem ser da vontade do Senhor. Não existe. A Bíblia fala que não cai um fio de cabelo se não for da vontade dele. A Bíblia fala que 2 pardais se vende por um valor quase insignificante, mas nenhum dele cai do céu ou morre se não for da vontade dele mesmo. Então Deus ele é soberano. Deus é aquele que falou lá no início das Escrituras, haja luz e houve luz. É aquele que dá ordem a todas as coisas e tudo ocorre conforme a sua vontade. Então essas situações de paz e calamidade vêm através de um mandamento do Senhor. Lá no verso 39 diz, acaso não procede do Altíssimo tanto o mal quanto o bem? E aqui não fala do mal moral, porque Deus não peca e ninguém tenta, nesse sentido. Aqui está falando das calamidades que Deus usa para fazer as pessoas refletirem a respeito das verdades mais preciosas, que são as verdades eternas, que são as verdades celestiais. Então Deus faz com que essas coisas aconteçam. Aqui no caso específico, juízo, mas ao mesmo tempo aponta para a sua graça. Como nós já vimos, pelas misericórdias, pela fidelidade, pela porção de Deus, pela bondade de Deus, pela compaixão de Deus. E aqui nos mostra que essas coisas acontecem porque Deus é aquele que é soberano. Mas quando a gente lê as Escrituras lá em 2 Crônicas, lá no finalzinho do livro, quando mostra essa realidade do domínio do Egito sobre Judá e depois agora vem a Babilônia, eles não estavam fazendo nada mais do que a vontade de Deus. O imperador Neco, ou rei Neco do Egito,
ele mesmo falou, Deus entregou vocês nas minhas mãos. E o texto diz ali claramente que realmente foi Deus que colocou essas palavras na boca do rei. Mesmo ele sendo um rei ímpio, ele estava ali cumprindo a vontade, fazendo a vontade do Senhor. Serviu de castigo. Assim como na época de Abacuque, a Bíblia nos fala que aquele profeta estava clamando, falando com Deus até quando, orando, clamando por aquela situação. E Deus falou, não se preocupe, eu vou mandar a Síria, que realmente já tinha vindo cerca de 130 anos antes desse outro cativeiro da Babilônia. Então ele fica um pouco espantado, mas depois no final ele fala, ainda que a figueira não floresça, ainda que haja fruto na vide, ainda que não haja mantimento, ainda que não haja nada que realmente traga o suprimento para a subsistência, ele diz, contudo eu me alegrarei e exultarei no Senhor, no Deus vivo. Então é muito importante, queridos, a nossa fé está em Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. E aqui eu quero finalizar justamente enfatizando o nosso tema, a esperança em tempos de crise. A conclusão aqui que nós chegamos é que nós não podemos de forma nenhuma perder as esperanças, mas com todo afinco, com todo o nosso pensamento, com todo o nosso coração, nós possamos voltar os nossos corações para Deus, porque Deus é aquele que não nos abandona, que apesar das dificuldades, Ele intervém em nós. E aqui, amados, que nós possamos fazer como o profeta Jeremias. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Que Deus abençoe profundamente seu coração, a sua vida. Descanse no Senhor. O futuro a Deus pertence. Não adianta nós ficarmos angustiados, ansiosos, tristes, abatidos, pensando o que é que vai acontecer. Vamos colocar as nossas vidas na mão do Senhor. Ele tem cuidado. Como o próprio Jesus disse, basta a cada dia o seu próprio mal. Busque em primeiro lugar o Senhor e o seu reino, e as demais coisas, de fato, nós podemos experimentar que Deus vai acrescentar nas nossas vidas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?